Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Nós estamos aqui juntos para ouvir a palavra de Deus e também para orar, para interceder. Esse programa tem um caráter de intercessão, de fazer batalha espiritual. Nós estamos aqui juntos todas as semanas e vamos semana após semana entendendo cada vez melhor como é o mundo do Espírito. Esse mundo do Espírito que ele é real, que ele é verdadeiro e que ele influencia nesse mundo físico que nós vemos. Nós vamos entrar hoje, dar início ao nosso programa, louvando a Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele habita no meio do louvor do seu povo. Eu quero também encorajar, antes de darmos início ao louvor, encorajar você que está em casa, quem sabe está precisando de ajuda, está passando por alguma necessidade, algum assunto que gostaria que nós orássemos, envie o seu pedido de oração para o número de WhatsApp que já aparece aqui no rodapé. E no final do programa de hoje, nós vamos orar, nós vamos interceder. E agora sim, nós vamos louvar a Deus, porque com louvores é que se entra na presença de Deus. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há, não, não há. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há, não, não há. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não, não há, não, não há. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há, não, não há. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazem. Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é Senhor de todo medo. Glória a Deus, declare: eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é Senhor de todo medo. Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo. Temos vitória, temos vitória, temos vitória no nome de Jesus, aleluia. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Deste nome há poder no nome de Jesus. Temos vitória, no nome de quem? De Jesus, aleluia. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Deste nome há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero dizer para você que está em casa, olha para Jesus, não para o seu problema e para a sua circunstância. E é isso que nós vamos cantar agora com fé. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os seus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os seus problemas, circunstâncias, tentações.
as coisas que se veem, pois as coisas que se veem são sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Oh, olha pra Jesus, aleluia, olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olho para Jesus, olho pra Jesus, aleluia. Olho pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olho para Jesus. Tira os olhos dos problemas, meu irmão. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Amém, é isso mesmo, nós olhamos para Jesus e por isso nós temos a fé que vence o mundo, amém? Vamos continuar louvando a nosso Deus durante esse programa. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Declare isso. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus. Mais que vencedor, nova criatura. Criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita. Estou sentado à direita do meu Pai celestial. Acima de todo principado. Acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Mais uma vez, não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Por quê, meu irmão? Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Algo de bom, algo de bom, algo de bom vai acontecer na sua vida, no seu trabalho. Algo de bom vai acontecer na sua família. Declare isso. Algo de bom vai acontecer. Algo de bom vai acontecer. E para terminarmos, eu tenho a fé. É isso mesmo, nós temos a fé e a nossa fé está colocada em Jesus e na palavra de Deus. E quando nós cantamos, nós louvamos, nós ficamos cheios dessa presença de Deus. E é algo mesmo muito bom, algo muito fantástico. Se você está chegando agora aqui conosco no nosso programa de hoje, seja muito bem-vindo ao Lutar até Vencer. Eu queria dar só aqui alguns anúncios, não é, do que nós temos no canal TV Maná Brasil. Eu queria, não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Se ainda não, eu gostaria de convidá-lo a assistir o programa Grupo Familiar. Esse que é um programa semanal com a Bispa Estela e você vai estar lá com ela, vai ouvir a palavra de Deus. É um programa que é feito para ensinar os rudimentos da palavra de Deus. E quando nós estamos lá no grupo familiar, participamos, aprendemos, há um espaço para você ter as suas dúvidas, para você fazer perguntas. Então, se você nunca assistiu, não teve oportunidade ainda, eu quero convidá-lo a estar conosco aqui no canal TV Maná Brasil e assistir o grupo familiar e fazer parte também deste programa. Eu gostaria também de anunciar 2 livros do apóstolo Jorge Tadeu, livros muito legais. Um deles é esse aqui, é o Guerra Espiritual. E nesse livro, o apóstolo explica a importância da batalha espiritual, o que é fazer guerra espiritual e como nós podemos conquistar vitória no mundo do espírito. E também tem outro livro aqui que eu também gosto muito, que é o livro Que Jesus Veio Fazer à Terra. Esse livro é muito legal para evangelizar,
para dar para as pessoas que ainda não receberam Jesus, né? Porque muita gente aí fora acredita em Deus, sabe que Deus existe. Acho que, na verdade, quase todo mundo, né, acredita em Deus. Mas nem todas as pessoas sabem o que é que Jesus veio fazer nesta terra, o que é que Jesus veio fazer pelas nossas vidas. E aqui nesse livro, o apóstolo Jorge Tadeu explica de maneira muito simples, com a linguagem muito simples, quais foram os propósitos da vinda de Jesus para este planeta. Claro que foi nos salvar, mas foi fazer também muitas coisas, nos redimir das maldições, nos conectar com Deus. É muita coisa. Então, leia esse livro. Você pode ter acesso a estes livros em qualquer igreja Maná, que fica aí próximo da tua casa, do teu bairro. E também, através do site da Editora Curiacos, você poderá ter acesso a estes livros e mais outros, né? Tanto em formato físico quanto em formato digital. E pronto, é isso dos anúncios de hoje. E nós agora vamos para uma outra parte da nossa reunião, onde nós agora vamos continuar a louvar a Deus, mas com músicas mais lentas, músicas de contemplação, músicas de adoração. No Antigo Testamento, Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, né? E havia 3 partes. Havia os átrios, o santo e o santo dos santos. E havia um caminho a ser percorrido, como se fosse um protocolo. E era lá no Santo dos Santos que Deus estava, a presença de Deus. E é por isso que nós começamos o nosso programa com músicas alegres, animadas, né, dançantes. E agora são músicas mais lentas, músicas mais calmas. É quando nós vamos passar do Santo para o Santo dos Santos, para estarmos na intimidade com Deus. Queria convidar você agora a fechar os seus olhos e, se sabe cantar, cante bem alto. Louve a Deus, porque Ele recebe o nosso louvor e a nossa adoração quando lhe entregamos com o nosso coração. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. 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 Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Ó Deus, nós consagramos todo o nosso ser, toda a nossa família, toda a nossa vida, Senhor, consagramos a Ti. O nosso desejo é estar contigo todos os dias da nossa vida. Recebe, ó Deus, neste momento, o nosso louvor e a nossa adoração. Este é o meu desejo, honrar-te de todo meu coração, adorar-te. Tudo que há em mim, tudo que há
a ti eu louvarei, louvarei, louvarei somente a ti eu louvarei, 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 louvarei a ti eu dou-te o meu coração, dou-te a minha alma, pra ti, Senhor, pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, a ti eu louvarei. Ó Deus, obrigado pela tua presença no nosso meio, nas nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né? É muito bom quando nós louvamos a Deus e estamos assim na presença de Deus. E hoje nós estamos numa reunião de lutar até vencer, de fazer batalha, de fazer guerra espiritual. E hoje nós vamos aprender sobre duas armas, não é? Uma é a arma das finanças e a segunda é a arma da gratidão. Parecendo que não, mas a gratidão ela é uma arma também que nós podemos usar nessa batalha espiritual. E eu queria falar que todos nós que recebemos a Jesus podemos ter a nossa vida transformada, a nossa vida mudada. Lá em Romanos, capítulo 12, Deus fala bem assim, não é? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, quando eu começo a transformar a minha mente, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de acreditar, de estar na vida, os frutos, né, começam a mudar, os resultados começam a mudar, começam a aparecer. O sucesso vem, a alegria vem. E a área financeira é sempre uma área muito delicada, porque é uma área que todos nós queremos vencer, queremos crescer, não é? Todo mundo precisa de dinheiro para pagar as contas. E não é só a questão de pagar contas, é fazer investimentos, é comprar um carro, comprar uma casa, abrir um negócio, tirar umas férias, sei lá. Cada um, né, tem uma necessidade particular. E nós podemos olhar para Jesus, olhar para o tamanho do nosso Deus, não para a nossa capacidade para atingir esses alvos. Porque às vezes uma pessoa olha para a própria capacidade dela, capacidade financeira, diz: eu não consigo, é impossível chegar lá, não consigo. E quando nós aprendemos a olhar para o tamanho de Deus, para a capacidade de Deus, nós conseguimos fazer voos altos, conseguimos atingir alvos grandes, porque nós somos limitados, mas Deus, ele é ilimitado. Deus não tem limites. E quando nós aprendemos a depender da capacidade de Deus, do poder de Deus, nossa vida é mudada e muda para melhor. E para que nós possamos viver isso que Deus tem para nós precisamos agir de acordo com o que Deus ensina na Bíblia, com o que Deus ensina na sua palavra. A mensagem de hoje é baseada aqui nesse livro, né, do apóstolo Jorge Tadeu, Segredo de Finanças. E esse livro já ajudou muita gente. E eu tenho certeza que também vai ajudar você que está me assistindo nesse momento. Eu gostaria de começar abrindo a Bíblia em Lucas, capítulo 6. Lucas é Novo Testamento. Lucas 6, no versículo 38. E diz assim, não é? Sede, pois, misericórdia. Lucas 6, 38. Perdão. Diz assim: dai, e se-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos jeitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Então aqui Deus está ensinando uma lei, não é? Que é a lei de semear para colher. Se eu dou, eu recebo de volta. Dai primeiro, receberás depois. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Com a medida que eu medir a Deus, eu serei medido de volta. Então, se eu vou e dou amor, dai amor, receberás de volta amor. Dá atenção, receberás de volta atenção. Dá vingança, também receberás de volta vingança. Dá ajuda, receberás de volta ajuda. E tudo que eu dou,
Algumas pessoas até falam que é a lei do retorno, né? Os nomes engraçados que usam aí hoje em dia. Na verdade, não é a lei do retorno, né? Na verdade, é a lei de Deus, é a lei da Bíblia. Também está de acordo com Marcos 4, 26, que aquilo que eu semear é aquilo que eu vou colher. E quando se trata da área financeira, todos nós queremos crescer. Eu também posso aplicar esta lei. Dai primeiro, ser-vos-á dado. Semeia o quê? Se eu quero colher finanças, eu também tenho que semear finanças. Dai primeiro, receberás depois. E algumas pessoas pensam assim, não é? Ai, Deus, eu tenho aqui um projeto, tenho aqui um alvo, e eu acredito que se o Senhor me der esse emprego, esse aumento de salário, essa promoção aqui no trabalho, eu vou vir na tua casa, eu vou dar uma oferta especial para agradecer ao Senhor. E é uma motivação muito bonita, não é? Porque a pessoa reconhece que é Deus abrir caminho, mas não é esse o caminho que Deus estabeleceu. Deus falou assim: primeiro você dá, depois você recebe, por medida recalcada, sacudida e transbordante. Então nós temos que semear primeiro para então colher depois. Tudo no reino de Deus é como uma semente. Quando nós começamos a plantar finanças, nós também começamos a colher finanças. Na nossa igreja, ninguém é obrigado a semear, ninguém está procurando quem que vai semear, quem não vai semear, mas somos nós que vencemos na vida. Somos nós que temos a nossa vida transformada se passarmos a viver de sementes e não de orações. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia agora lá em Malaquias, capítulo 3, né? Malaquias 3, o versículo 10. E diz bem assim, não 10, deixa eu ver, vamos começar no capítulo 1 e no versículo 6. Diz bem assim, Malaquias 1, versículo 6. O filho honrará o seu pai, e se eu sou o Senhor, e o servo o seu Senhor, e se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Em que desprezamos o teu nome? No versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar o pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo, tal. Você pode ler depois mais aí em casa, né? Mas aqui Deus está falando, né? Que Deus, Ele é Deus e Ele precisa também de honra. Então, quando nós falamos segredos de finanças para vencer, quando nós falamos de batalha espiritual, de guerra espiritual, nós estamos falando de juntar alguns ingredientes, juntar alguns temperos. Eu não sei se você está em casa e sabe cozinhar, sabe fazer uma sopa. Se você for lá fazer uma sopa de feijão, você não faz uma sopa de feijão só com água e feijão, né? É preciso colocar carne, é preciso colocar um macarrão, é preciso colocar lá batatinha, cenoura, para colocar uma série de ingredientes para que aquela sopa fique boa. Uma sopa de feijão, mas tem que colocar outros ingredientes para que aquilo fique mesmo bom. Assim também é a nossa área financeira. Quando nós falamos de área financeira, né, temos que fazer intercessão, temos que orar, claro que temos. Mas não é apenas uma oração, não é apenas intercessão. É preciso dar uma semente, preciso dar uma semente nas mãos de Deus. E essa semente que nós damos a Deus tem que ser uma semente que para nós é importante, que para nós seja algo que custe. Não quer dizer que eu vou dar para Deus o troco, que eu vou dar para Deus o resto. Pronto, porque como Deus fala, quando a pessoa faz isso, ela ofende a Deus. Mas eu vou dar para Deus sempre o melhor. Deus não diz quanto é que eu tenho que dar, quanto é que eu tenho que semear das minhas ofertas, não. Sou eu que decido, sou eu que escolho. Mas eu tenho que dar sempre para Deus aquilo que para mim é importante, aquilo que para mim custa. Foi porque quando nós lemos aqui, não é? Que Deus falou bem assim, oferecer sobre o meu altar o pão imundo. Ou seja, quando a pessoa dá uma oferta, dá uma semente a Deus, daquilo que não lhe custa, ao invés de ela agradar a Deus, ela entristece a Deus, porque Deus se sente desonrado. E nessa sopa de feijão, estamos falando, né? Colocar batatinha, coloca cenoura, coloca carne, é preciso colocar honra. E Deus estabeleceu uma semente de honra, que foi o dízimo. O dízimo, há muitas pessoas que falam sobre dízimo, há muita gente que fala mal sobre o dízimo, há gente que fala que os dízimos não é para hoje,
mas a Bíblia diz que os dízimos é para hoje. E quando uma pessoa começa a viver dessas sementes, dos dízimos, das ofertas, a vida é transformada. Quem sabe você me assistindo hoje pela primeira vez, acabou de chegar aqui no nosso canal, e você agora está aprendendo sobre uma área importante, sobre a área financeira. E se você tem alvos, tem projetos, faça guerra no mundo do espírito, faça batalha. E essa batalha não é com armas normais, humanas, carnais, mas é com armas espirituais. E aqui em Malaquias, no capítulo 3 agora, o versículo 10, Deus fala assim, uma arma muito poderosa, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus fala, tragam todos os dízimos à minha casa, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E Deus diz, não é, que vai repreender o diabo, o devorador. Então, por vezes, uma pessoa tem a vida financeira meio que bagunçada, parece que ele está desequilibrado. Se ganha um dinheiro extra, também tem um gasto extra. Junta dinheiro para comprar alguma coisa especial, mas aparece uma coisa e tem que gastar o dinheiro. Um mês o carro quebra, outro mês a televisão quebra, o filho tem problema na escola. É isso, é aquilo, a pessoa nunca consegue ir para frente. Como é que se vence isso? Como é que se sai desse problema? É fazendo o que a Bíblia diz, trazendo os dízimos à casa do tesouro. E o diabo ele é repreendido, como nós lemos aqui no versículo 11. O próprio Deus vai repreender o diabo e não vai permitir que o diabo roube o fruto da sua terra. Ninguém dá a ver quem dá e quem não dá, mas é você mesmo que está me ouvindo que vai começar a ficar livre dos problemas financeiros e vai começar a viver na bênção de Deus. Os dízimos é 10% de tudo aquilo que nós recebemos. Do salário, seja da renda, do aluguel, seja da aposentadoria, não sei. Do que você tiver, 10% não é seu, pertence a Deus. A quem damos o dízimo, damos a Deus. Não damos o dízimo à igreja, damos o dízimo a Deus. Mas colocamos na igreja onde somos alimentados, não é? Deus falou para trazermos os dízimos onde? A casa do tesouro. E sempre que fazemos isso, estamos a honrar a Deus, estamos vencendo, porque estamos a praticar a palavra de Deus. Nós agora vamos cantar uma música e você vai ter o tempo, uma oportunidade para semear. Ninguém aqui é obrigado a fazer nada, mas, meu amado, você que está me assistindo nesse momento, que quer vencer, que quer ter uma experiência com Deus, coloca esse tempero na tua sopa, coloca o tempero do dízimo, coloca o tempero da honra a Jesus. Claro que é importante o teu feijão na sopa, mas só o feijão fica uma sopa aguada, fica sem graça. Mas quando nós somamos essa semente, quando somamos a nossa oferta, a honra, a alegria, o prazer, isso agrada muito o coração de Deus. Temos sempre que lembrar, não é? É Deus que multiplica, não é a igreja que multiplica, não é o pastor que multiplica, é Deus. Ele multiplica, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então prepara agora a tua semente, prepara agora a tua oferta, que é hora de honrarmos a Deus com a nossa área financeira. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração.
Muitas pessoas semearam nesse momento. E nós agora vamos orar por todas estas sementes que foram entregues a Deus, para que Deus possa multiplicar e abençoar. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que eu receba agora estas sementes que todo o povo te entregou hoje. E como sacerdote do Evangelho, declaro agora a tua bênção e a tua multiplicação a 30, a 60 e até 100 vezes no nome de Jesus. Amém e amém. Dando continuidade ao nosso programa, eu queria falar agora sobre um tema que é a gratidão. A gratidão é um espírito, né? É uma maneira de estar na vida. Nós podemos ser gratos a Deus, gratos ao pai, gratos à mãe, gratos ao chefe do trabalho, grato ao amigo que ajudou, que fez um favor, mas também a gente pode ser ingrato. E a gratidão ela é um atributo que ele move o coração de Deus. Nós hoje vivemos numa sociedade muito instantânea, muitos fast food. É tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. A pessoa quer comer, sei lá, alguma coisa, né? Uma pipoca, vai lá no micro-ondas, aperta um botão, pronto, saiu a pipoca. E a pessoa está lá no micro-ondas, aquilo vai ficar pronto em 2, 3 minutos. E às vezes nós ficamos ali esperando 2 minutos, parece, meu Deus, parece que isso nunca mais acaba, que tempo, né? E são apenas 2 minutos. Quer tomar um café? Pronto, já temos hoje aquelas máquinas de café. Você vai lá, coloca a cápsula, aperta um botão, tcharam, o café está pronto. E nós hoje vivemos numa sociedade, num mundo que é assim. E sem querer, nós também transportamos isso para a nossa vida pessoal e também para a nossa vida espiritual. E começamos a pensar que Deus também tem que ser assim, tem que ser tudo instantâneo, né? Chego na igreja, faço uma oração, o pastor impõe as mãos e antes de sair da igreja tem que ter a minha resposta. Estamos aqui nesse canal e vamos orar também, nós também somos, não é? Esse programa também está aqui para te ajudar. E hoje, antes de eu dormir, eu quero também ter a resposta de Deus. E é chato, né? Porque vivemos sempre assim, começamos a pensar que Deus é assim. Mas, na verdade, Deus não é assim. Deus, Ele é o Senhor. Não somos nós que mandamos. Quem manda é Deus. E Deus nos ajuda pela sua graça. Deus nos ajuda por causa da sua misericórdia. Nós não somos merecedores da salvação. Nós não somos merecedores da bênção de Deus. É pela misericórdia dele. E é o que nós vamos ver aqui na Bíblia agora em Efésios. Eu não sei se você tem Bíblia desse lado. Se tiver, pode abrir aqui junto comigo. Efésios, capítulo 2. E diz bem assim, Efésios capítulo 2, no versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, aqui, quando fala pela graça, o que é a graça? Não é? É um favor não merecido. Nós não merecíamos a nossa salvação. Foi pela graça que nós somos salvos, foi grátis. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Foi Deus quem fez por nós. E aqui no versículo, em Efésios 2 ainda, no versículo 4, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela sua graça, não é? Voltamos lá, pela sua graça sois salvos. Então, Deus que é riquíssimo em misericórdia. Deus é misericordioso para conosco. E a misericórdia de Deus é a causa
de nós não sermos consumidos. E o que é a graça, não é? Nós temos que ser gratos a Deus, esse espírito de gratidão pela nossa salvação. Sermos gratos a Deus pela nossa família, pela nossa saúde, porque damos por garantido muitas coisas que Deus faz como se a gente já garantido. Já parou para pensar quantas pessoas, neste exato momento, estão nos hospitais? Quantas pessoas estão na UTI, têm a família do lado de fora, sofrendo, e você e eu estamos aqui bem, estamos saudáveis, estamos curados. Temos que ser gratos a Deus pelo pão nosso de cada dia, porque não falta comida na nossa mesa. Quantas pessoas passam fome, quantas pessoas não sabem se jantam, se almoçam, tem que trocar. Pessoas que, pronto, passam necessidade. É uma tristeza. Ninguém está dizendo que isso é bom, nem que isso é de Deus. Não, é mesmo ruim, é mesmo mal. Mas se nós temos a nossa comida em casa, temos a nossa barriga cheia, temos que agradecer a Deus. Quem sabe você está aí, tem uma empresa, não é uma empresa, tem dificuldades. Você quer me dizer que existe alguma empresa sem dificuldades? Não, toda empresa tem dificuldades. Seu lugar haverá lutas, desafios, adversidades para vencer. Mas Deus tem te capacitado, dado sabedoria. Agradecer a Deus pela nossa família. Quantas famílias começam e aquilo termina mal, e é pai para um lado, mãe para o outro, né? E os filhos ficam ali todos soltos. E você tem a sua casa, tem a sua família. Temos que agradecer a Deus por todas as coisas. E nós vamos ver aqui na Bíblia um exemplo de os homens, que foi a cura dos 10 leprosos. Eles foram curados, todos foram curados, mas nem todos foram gratos a Deus pela sua cura, por aquilo que Deus fez. Era quase que Jesus fosse obrigado a curá-los. Jesus não é obrigado a nada, Ele é o Senhor. Nós é que temos que nos dobrar, nos curvarmos a Ele. E o que agradeceu a Deus, olha, teve um final diferente. Ele não foi apenas curado, mas ele foi salvo. E vamos abrir aqui a Bíblia agora em Lucas. Lucas capítulo 17. No versículo 11. Nós vamos ver a história aqui dos leprosos que foram curados. Lucas 17, 11. E diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pela Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu-lhes aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Que engraçado, não é? 10 pessoas precisavam de ajuda. 10 pessoas tinham lepra. E a lepra naquela época não era como é hoje em dia. As pessoas ficavam reclusas, separadas, ficavam de parte. Então era um sofrimento não só de saúde, mas era um sofrimento social, psicológico. A pessoa passava a vida de parte, vida isolado, porque tinha uma doença que era considerada, né, grave e tal. É grave, mas pronto. Naquela época era assim que eles tratavam. E as pessoas estavam lá. Então Jesus passou, eles falaram: Jesus, olha, vamos lá, me ajuda. E Jesus foi olhar: tá bom, vou ajudar. E Jesus falou assim: agora vocês vão andando e mostre lá o sacerdote. Era costume na época, quem ficava curado se apresentara ao sacerdote. Mas eles não foram curados assim. Eles foram andando e ao irem andando, viram que as lepras desapareceram. Pronto, ficou curado. E eles viram: epa, agora eu estou curado, agora eu estou bem. Pronto, glória a Deus, pronto, estou bem. E seguiram a vida deles, porque eu estou bem. Mas teve um daqueles 10 que teve uma atitude diferente. Agradeceu a Jesus. Eita, olha o que foi que Jesus fez por mim. Jesus me curou. Jesus fez aquilo que o remédio não fez.
Jesus conseguiu fazer aquilo que o médico não fez. Eu vou agradecer a esse Jesus. E ele voltou. E quando nós temos encontro com Deus, ele restaura a nossa casa, restaura a nossa família, restaura a nossa alegria. Há pessoas que nem dormem. Eu sei que para muita gente dormir é uma coisa normal e tranquila. E deveria ser para todo mundo, né? Mas há pessoas que têm insônia, há pessoas que não conseguem dormir. E quando entregam a vida a Jesus, Deus logo resolve a insônia. Já não precisa mais de remédio, já tem paz. E há determinadas coisas que Deus faz, né, que ninguém mais conseguiria fazer. E nós temos que ter sempre esse espírito de gratidão a Deus por aquilo que Deus fez. E quando ele voltou, Jesus falou assim, não houve quem agradecesse, desse glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, para aprender estas coisas, para aprender a palavra de Deus, para sermos gratos a Deus. E Jesus falou para ele assim, uma coisa, a tua fé te salvou. Ele não apenas ficou curado, mas ele ficou salvo, porque ele foi grato a Deus. E eu queria mostrar só mais um exemplo para a gente terminar, e está lá em 2 de Reis, no capítulo 5, e a história do general Naamã. O general Naamã era um homem de guerra, um soldado, que também teve lepra, né? É coincidência, mas pronto. Ele também teve lepra. E ele teve lá uma história que ele foi lá contra o profeta disse para ele tomar banho no rio, e ele não queria e tal, resistiu ali, mas pronto, no final obedeceu, e foi lá e fez aquilo que o profeta disse, e Deus o curou. E quando ele ficou curado, ele poderia, agora eu estou curado, tchau, tchau, profeta, tchau, tchau, igreja, vou viver a minha vida. Mas não, ele voltou para agradecer. E há muita gente que vem na igreja, curado é salvo, e depois, tchau, tchau, pastor, agora já estou curado, agora eu já estou bem, vou viver a minha vida. E a pessoa pensa que ela está dando tchau ao pastor, mas na verdade ela está dando tchau a Deus. E a pessoa pensa, não, mas eu tenho um Deus, eu vou andar com Deus na minha casa. E é claro que Deus está na tua casa, é claro que Deus está com você a todo tempo. Mas sabe de uma coisa? Quando nós vamos à casa de Deus, quando nós vamos à igreja, nós estamos a honrar a Deus. Quem sabe você não tem uma igreja Maná aí perto de você, mas deixa aqui conosco nesse canal da TV Maná Brasil. Quem sabe a hora de trabalho, uma circunstância é outra, não consegue estar na igreja, mas deixar aqui conosco é muito bem-vindo. Também é uma forma de estar com Deus e de honrar a Deus. E vamos ler aqui só o finalzinho da história, porque a história do general Naamã é bastante longa e a gente aqui não tem tempo hoje para ler a história toda. Então nós vamos ler agora no capítulo 5, o versículo é o 15 e o 16. E diz assim, então voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a nação não há Deus, senão em Israel. Agora te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse, viva o Senhor, em cuja presença estou com ele, né? Instou ele para que a tomasse, mas ele se recusou. Pronto, você pode ler depois o resto em casa, que teve a história do Geazi e tal, mas enfim. Só para dizer que o homem, né, o Naamã, ficou tão grato, ficou tão feliz que ele voltou. Olha, profeta, aqui uma oferta, um presente por aquilo que Deus fez por mim. E o profeta disse, não precisa, Naamã. Foi Deus que fez, vai para tua casa, vai em paz. Mas Naamã voltou. Ele reconheceu que era Deus. Ele disse que não havia nenhum outro Deus senão em Israel. E é isso que nós temos que ter também, um espírito de gratidão por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus faz, por tudo aquilo que Deus já fez e ainda vai fazer de bom nas nossas vidas. E quando nós temos esse espírito, nós vamos para a guerra, vamos para a batalha e Deus nos ajuda. É como eu estava falando, né, ainda há pouco. É a sopa. É honra, gratidão. Os ingredientes todos é que tornam a sopa gostosa, a sopa saborosa. E eu tenho certeza que a tua vida também vai ser agradável, também vai ser saborosa, porque você vai colocar todos estes ingredientes com Deus, não é? E hoje nós já terminamos por aqui a mensagem, mas eu queria ainda interceder, queria lutar por você, te ajudar na batalha, na intercessão. Quem sabe você que é desse lado e está precisando de ajuda. Muitas pessoas já enviaram seu pedido de oração
E nós agora vamos entrar nessa outra parte do nosso programa, da intercessão. Nós vamos fazer como nós temos feito habitualmente, não é? Nós vamos trazer o assunto diante de Deus, com versículos bíblicos. Nós vamos depois orar em línguas, no Espírito, que é fazer a oração perfeita. Vamos exercer autoridade, que é o terceiro passo, para repreender o diabo, bater no diabo. E por fim, nós vamos louvar a Deus, porque sabemos que a vitória já é nossa. E antes de darmos início à nossa intercessão, vamos louvar a Deus, porque o caminho de Deus ele é perfeito, há poder na palavra do nosso Deus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. É uma arma, é um escudo, todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Se não o Senhor? E quem é o rochedo? Se não nosso Deus? Aleluia! 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 Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei. Sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei. Sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Aleluia, 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 aleluia. Nós agora vamos interceder. E eu gostaria de orar pelas nossas famílias. Muitas pessoas hoje enviaram seu pedido de oração e pediram ajuda nessa área. Então vamos orar juntos agora pelas nossas famílias. E, ó Deus, agora peço a você que está em casa, que você concorda com o nome de Jesus. Ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todas as famílias. Na Tua palavra está escrito que o homem deixará a sua casa, a mulher deixará a sua casa, e serão ambos uma só carne, uma só família, uma só carne, ó Deus. Eu declaro agora, Deus, que cada família que nasce está debaixo da Tua bênção, da Tua proteção. Eu declaro agora que as famílias da nossa igreja habitam no Teu esconderijo, é a Tua sombra que elas descansam. Nenhum mal lhes sucede, nem praga alguma, nem doença alguma vai chegar às nossas casas, às nossas famílias, no nome de Jesus. E como eu não sei orar como convém, eu oro no Espírito, por todas as famílias que estão agora ligadas conosco, por todas as famílias que estão em todo o Brasil hoje conectadas ao nosso lutar até vencer. Oremos em línguas então. She baralalararaxes. Cantere baralalararaxes. She baralalarababaralarabaraxes. Amém. Nós agora vamos exercer autoridade. Eu vou pedir a você que repita assim comigo, aponte ele para baixo e diga assim comigo: é no nome de Jesus que eu venho contra todo o poder das trevas enviados contra a minha casa, contra a minha família. E eu destruo todo espírito de confusão, de guerrinha, de divórcio, em nome de Jesus. Eu ordeno a toda a potestade das trevas que parem a atividade na minha casa, na minha família, no nome de Jesus. Eu liberto a minha família de toda influência do mal, dos vícios, no nome de Jesus. Amém. Levanta agora as suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou grato pela família que o Senhor me deu. Eu estou grato pelo teu amor. E eu te agradeço, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém e amém. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é um escudo para todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza
Com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Se não o Senhor. E quem é o rochedo? Se não nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. E é isso mesmo. Louvamos a Deus pela nossa vitória. Louvamos a Deus pelo nosso sucesso. E a mudança, né, que Deus quer fazer nas nossas casas, famílias, começa quando nós damos um passo e entregar a nossa vida a Jesus. E quem sabe você está desse lado, ainda não deu esse passo. Mas você pode dar hoje, pode dar agora. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Se você está desse lado e diz, olha, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito que Ele veio a essa terra para morrer em meu lugar. E eu quero entregar a vida a Jesus. Quero uma vida nova. Ouça agora essa música, porque hoje é o dia que Deus te chama para a salvação, para uma vida diferente, uma vida nova com Deus. Tu que me estás a ouvir, põe os olhos em Jesus e convida-o a entrar. Vem receber da sua mão tudo que Ele já fez por ti. Só precisas aceitar. Jesus jamais te rejeitará. Ele estende a sua mão. Eis que está pronto para entrar. Toda a vida vais andar com Ele no coração. O caminho para o reino do amor é Jesus o Salvador. É Jesus, é o Senhor. É Jesus. Vem, vem a salvação. Venha Jesus. Venha a salvação. Venha Jesus. Então agora vamos juntos, vamos orar. Queria convidar você agora a fechar os seus olhos. Se você quer entregar sua vida a Jesus, receber essa nova vida que Deus tem para você, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje venho à Tua presença. Eu admito os meus erros, eu confesso os meus pecados, e é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. É pela fé que eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez. Foi a decisão mais importante que você tomou na sua vida. Você agora vai vendo, vai percebendo as mudanças que vão acontecer, que vão ser extraordinárias. Nós aqui da TV Maná Brasil gostaríamos de te conhecer. Então, se for possível, manda uma mensagem pra gente. Olha, eu tô aqui na cidade tal, no estado tal, meu nome é esse, é o Pedro, é o José, é o Luiz. E nós vamos também te dar mais alguns conselhos agora que você recebeu Jesus. Basicamente, né, os mais importantes é, primeiro, ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. E o segundo é estar na igreja, se houver uma Maná perto da sua casa, não é? Ou estar aqui conosco na TV Maná Brasil, tá bom? Então, é isso. O nosso programa de hoje está terminando por aqui. Foi uma enorme satisfação estarmos juntos hoje, aprendermos sobre a palavra de Deus, né? Estarmos aqui em família. O programa de hoje termina por aqui, mas você pode, durante a semana, enviar pedidos de oração, enviar mensagens, tirar dúvida. Se você quer saber onde fica a Igreja Maná mais perto lá da tua casa,
também pode entrar em contato conosco, que um dos nossos pastores vai te responder e vai te caminhar aí para a igreja que fica mais perto da tua casa. Um grande abraço e nos encontramos no próximo Lutar até Vencer. Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. Tu vais ver, amando o Senhor, e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, mudar pra melhor, mudar pra melhor. Tu vais ver a mão do Senhor. Tu vais ver a mão do Senhor, e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor, mesmo quando tudo parece impossível e você não vê a solução, e tu não vês a solução. Deus tem um milagre, Deus tem um milagre para ti. Por isso vem, estende a sua mão. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, mudar pra melhor. Tu vais ver a mão do Senhor, e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E agora que estamos unidos em Cristo,